Olá, boa tarde, como estamos todos? Todo mundo bem? Estamos aqui enfrentando um tempo diferente, porque está previsto uma tempestade que deve chegar hoje à noite, com ventos muito fortes e muita chuva, então vamos aguardar. Por enquanto está só nublado, só tá, o ventinho já começou tá, mas está um vento razoável, ainda não está muito forte não. Vamos ver até que ponto vamos aguentar, né. É, mas está um dia tranquilo. Estamos estudando o profeta Oséias, né, que foi o profeta um dos profetas, né, da época, eh, antes da queda do Reino do Norte, né, de Samaria. E Oséias, ele foi um profeta enviado, um profeta da Galileia enviado para Samaria. Samaria ficava no alto da Galileia, então, Oséias, como Amós, né, foram enviados diretamente pelo Eterno para profetizar, né, para o ministério profético em Samaria, no Reino do Norte. Então, estamos estudando esse profeta e já estamos no capítulo 11. Esse capítulo tem como título Amor de Deus por Israel. E diz: Quando Israel era menino, eu o amei. Quando é que Israel foi menino? Israel foi menino quando ele ainda estava nos lombos de Abraão. Deus amou Israel desde Abraão. Interessante pensar isso, né? Nos lombos de Abraão, desde pequeno, já existia Israel. E Deus o amou lá. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Deus chama Israel de meu filho. Eu fico imaginando, né, como o Eterno vê as coisas assim, futuras, e como é que ele acaricia, ele protege esse começo que ele está preparando, porque ele já tem um objetivo daqui 500, 2, 3 mil anos. A paciência, fala, né, que Deus é bem paciente, né? E ele tenta nos ensinar essa paciência. Então, de Abraão até o Egito, gente, uns 600 anos, tá? Desde o amor pelo menino Abraão até a saída do Egito, uns 600 anos. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha face. Parece com a gente hoje, não é? Quanto mais o Senhor nos chama, mais a gente se afasta. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Pecado de Israel, tanto de Israel como de Judá, foi esse sacrifício a deuses estranhos. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Efraim era filho de José. José era casado com uma egípcia. Então, Efraim, ele era metade Abraão e metade Egito. Metade Israel, metade Egito. E o Senhor tomou Efraim e tentou ensinar Efraim os caminhos do Eterno. E ele tomou nos braços como uma criança para ensiná-lo. Mas não reconheceram. E não reconheceram que o Eterno estava tentando curar do coração,
tirar do coração de Efraim o amor aos ídolos que ele herdou da mãe dele. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Olha que paciência, né? Paciência do Eterno. Foi para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dei mantimento. O Senhor está dizendo, eu cuidei de Efraim, eu amamentei Efraim, eu troquei as fraldas de Efraim. E o que eles fazem? Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se. Eu até estou dizendo aqui, Efraim, você veio do Egito, sua mãe era egípcia, mas você não vai voltar para o Egito. Eu vou te levar para um outro lugar, e o seu rei vai ser outro rei. Por quê? Porque eles se recusam a converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. Efraim seria levado, todas as 10 tribos com Efraim seriam levados para o cativeiro e a cidade seria totalmente destruída. As cidades, o território de Samaria, o território todos, porque quando Moisés e Josué dividiu a terra, ele deu pedaço da terra para cada um. E eram 10 tribos, você imagina o tanto de terra que eram essas 10 tribos. Porque o Reino do Sul era só duas, era só Manassés, era só Benjamim e Judá. E Levi, claro, né? Que eram os sacerdotes e os levitas que eram responsáveis pelo templo de Jerusalém. Mas tinha levitas espalhados por todos os lados. Então, os levitas que estavam no Reino do Norte também foram levados cativos. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. A inclinação que a gente tem para o erro é imensa. É isso que eu tento dizendo aqui, ó. O meu povo é inclinado a desviar do Eterno. O meu povo é inclinado a desviar-se. É a nossa natureza. Mesmo tendo um sparkle, uma faísca do Eterno na gente, essa faísca está sendo impossível diante da nossa condição de matéria. A nossa matéria tem sido mais forte, tem chamado mais forte do que o nosso lado espiritual. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Ah, lá vem o coração de Deus, né? Lá vem o coração de Deus. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como se trataria como Adimá? Como se faria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. Todas as minhas compaixões a uma se acendem. Por essa compaixão, por essa comoção do Eterno, é por isso que Efraim e as 10 tribos não foram totalmente dizimadas. Ele os entregou como chuvisco entre as nações, para que, não como uma porta de esperança, como nós estudamos no profeta Miqueias. O Senhor iria entregar o povo, entregar Israel e Judá e espalhar entre as nações como chuvisco, como uma chuvinha fina. Por isso que ainda existem remanescentes, porque essa compaixão do Eterno, esse amor que ele tem por Efraim, era maior
do que todo o pecado que Efraim cometeu. Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir a Efraim. Olha a promessa. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Se o Senhor tivesse entrado, gente, não tinha sobrado nada. Na dica de nada. E ele disse, eu não executarei o meu furor. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra quando os enviados do Altíssimo entraram na cidade? O que aconteceu? Destruição total. Não sobrou uma viva alma, não sobrou um pedacinho de DNA daquele povo. Nada, na dica de nada. 4 cidades foram completamente destruídas. Por quê? Porque o anjo do Senhor pisou naquela cidade. O Senhor desceu através dos seus anjos naquele lugar e foi totalmente destruída. A única pessoa que saiu de lá com vida foi Ló e as 2 filhas, porque até a mulher dele também morreu. Por isso que o Senhor disse aqui, eu não vou entrar na cidade. Porque se ele tivesse entrado, não teria mais DNA de nenhuma dessas 10 tribos. Todas teriam sido dizimadas. O Senhor não entrou porque o amor dele foi maior. Né? Ele disse assim, está comovido em mim o meu coração. Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir a Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Essa parte é muito importante. Gente, que o Senhor não entre no Brasil. Porque se ele entrar, não vai sobrar nada. Andarão após o Senhor. Ele bramará como leão. Bramando ele, os filhos tremerão, virão do ocidente. O Senhor já está fazendo uma promessa de retorno. Por isso que ele não entrou em Samaria. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, como uma pomba os da terra da Síria. Essa parte aqui ele já está falando da agora. Porque naquela época eles não sabiam que existia avião, né? Pois é. Então ele tinha que comparar passarinho e a pomba que voa. Pois é. Essa parte, o versículo 11 do capítulo 11, é interessante, né? 11:11. É uma profecia futurista que está acontecendo, que já aconteceu e continua acontecendo. Porque as profecias não acontecem de uma hora para outra. Lembra que a queda de Jerusalém nos anos 70 demorou uns 2 anos? Pois é, tudo do eterno, quando ele está tratando, demora bastante e é lento. Não é uma coisa assim, igual mágica. Não existe mágica no reino espiritual. Não existe mágica. Existe structure, existe um planejamento. O reino espiritual trabalha com planejamento, ele planilha as etapas. E por isso que no versículo 11 aqui está se referindo aos nossos dias. Quase 3.000 anos depois dessa profecia, né? 2.600, 2.700 anos. Tremendo virão, como um passarinho os do Egito e como uma pomba os da terra da Assíria. Falo-os-ei habitar em suas casas, diz o Senhor. Restauração do Reino do Norte. Mas a promessa do Eterno lá, que a gente já estudou, é que eles terão um rei, serão uma nação e terão um rei no futuro. Efraim me cercou com mentira.
e a casa de Israel com engano. E Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. O que ele está dizendo aqui que naqueles dias, engraçado, ele saiu da profecia futurista para o momento que estava acontecendo. Ele disse que Efraim estava mentindo, Efraim estava enganando, mas que em Judá, o reino de Judá ainda estava fiel. Por quê? Porque quem estava governando, quem era rei em Judá, nos dias que ele estava profetizando, era o Ezequias, o rei Ezequias, que era o pai daquele que bagunçou depois, né? E Ezequias estava fazendo um reinado próspero e abençoado. O único erro de Ezequias foi não ter acertado, não ter aceitado a morte dele naqueles dias. Se Ezequias tivesse se submetido à vontade do Eterno e tivesse arrumado a casa dele e tivesse morrido, o Manassés não teria nascido. E talvez Judá ainda tivesse um tempo maior, né, de prosperidade, porque teriam então é, escolhido um primo de Ezequias ou um sobrinho, alguma coisa assim, né? Que Ezequias não era filho único do rei anterior, Acás, ele não era o filho único de Acás, ele tinha outros irmãos. Então, algum deles poderia tomar o reino, tá? Mas o Eterno ouviu a oração de Ezequias e deu para ele mais 15 anos, aí ele fez o filho, que foi o desastre de Judá, por 55 anos. Às vezes, as nossas orações não serem ouvidas é uma bênção para o mundo, viu? E o profeta estava aqui se referindo justamente que Judá ainda estava fiel, porque Ezequias estava no trono. E ele estava levando o povo, e havia os serviços porque Ezequias, quando ele assumiu, porque Acaz, o pai dele, bagunçou tudo, tirou tudo, erigeu altares por toda a banda. Quando Ezequias, mesmo sendo um menino, um novo, ele era bem novo quando ele assumiu o trono, mesmo sendo novo, ele fez uma reforma religiosa, ele destruiu todos os altares do pai que o pai tinha construído, ele restabeleceu o culto, ele restabeleceu o serviço no templo, ele restabeleceu os cantores no templo, ele restabeleceu o serviço a primeira Páscoa, depois de muito tempo, foi Ezequias que fez. Então, ele voltou o serviço natural do templo, dos sacrifícios diários e tudo, sustentando, né, o corpo sacerdotal da época. Então, por isso que o profeta Osés aqui falou que em Judá ainda estava fiel, porque Ezequias tinha feito essa reforma. Enquanto em Israel, os altares ainda estavam em pé, e os sacrifícios se prostrar diante desses ídolos, como o bezerro de ouro, ainda estava valendo. Por isso que eu acho que ainda existe esperança ainda existem templos na terra que estão dedicando, estão dedicados ao Eterno, né? E a Jesus de Nazaré também. Nós temos alguns serviços online, ao vivo, de cantores, né? Tem um muito interessante lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, eles são bem evangelistas assim, né? Então tem um site aqui no YouTube que eles têm louvor todo o tempo, de noite, de dia, 24 horas e 7 dias por semana. Não para nunca, é o tempo todo. Então, eles trazem corais, pessoas, né, cantores. Então, é um rodízio que eles fazem ali. E é o tempo todo.
igual lá em Israel, no Muro das Lamentações. É o tempo todo. Então, nós temos um foco de oração diurna e noturna no Monte lá no Muro das Lamentações, em Israel, e temos esse também, que é num teatro, né? É fechado, não é aberto como lá em Israel, porque os Estados Unidos é frio, não tem como ser. Lá em Israel é fácil, porque quase não chove, e mesmo o frio lá não é tão frio como nos Estados Unidos, né? Então, lá nos Estados Unidos é num teatro, esse lugar é num teatro, mas é o tempo todo, gente. Eu gosto de ouvir, de vez em quando eu deixo tocando o tempo todo. Então, tem algumas horas, tem alguns que falam algumas coisas, mas são mensagens bem curtinhas, assim, de 2, 3, 4 minutos só. O resto é só louvor, louvor, louvor. Uma bênção. Ainda bem que nós temos essas coisas ainda na terra, porque é o que é a salvação do nosso povo. Como foi a salvação de Judá naquela época, o rei Ezequias. Então tá, esse foi o capítulo 11 que nós estudamos. E amanhã estaremos estudando o capítulo 12, que é um outro capítulo pesado. Mas temos que passar por esse profeta Oséias para que possamos aprender a desviar o nosso coração do mal, né? Porque nós sabemos que quando desviamos o nosso coração de fazer o bem, são as 3 coisas, né, principais: justiça, amor ao próximo e amor ao Pai. Essa é a receitinha que Oséias deu. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom final de sábado aí no Brasil. Tchau, tchau.